gente pede desculpa, né, aos nossos telespectadores em função de uma brusca queda de energia aqui em nossos estúdios, no Alto das Comunicações, aqui no bairro de Fátima, devido à irresponsabilidade, mais uma vez, da Coelba, essa empresa que pertence ao grupo Iberdrola da Espanha, que comprou os direitos, né, de explorar a energia elétrica aqui no norte e nordeste do Brasil, principalmente, e oferece um péssimo serviço, né? Nós temos aí falado sempre aqui que se teve uma privatização que não deveria acontecer, é essa aí do serviço essencial de energia elétrica no Brasil, que ao invés de melhorar, piorou, né? Porque tivemos vários apagões no Brasil inteiro, desde a época da compra da Iberdrola, né? Da concessão do serviço de energia elétrica no Brasil. E aqui no Nordeste, o serviço ainda consegue ser pior do que no resto do Brasil. Talvez porque não tenhamos aqui grandes lideranças políticas que saibam cobrar, né, dessas empresas que trabalham aqui no Brasil, prestando esse péssimo serviço. Vou deixar no ar aqui um recado, né, aos possíveis políticos da nossa região, que tenham coragem, né, e apresentem uma proposta à ANEEL, que é a Agência Nacional de Regulação da Energia Elétrica, para cobrar dessas empresas a responsabilidade de oferecer um bom serviço. Não é justo a população pagar contas altíssimas de energia elétrica e ter um serviço de péssima qualidade, ter prejuízos materiais, prejuízos até morais, né, e não ser ressarcido por isso, né? Então é um absurdo e a gente não quer nem ressarcimento, a gente queria que não acontecesse isso. O certo era não acontecer quedas de energias frequentes, né? Sem explicações e também falta de energia elétrica, como já tivemos inúmeras vezes aqui no sul da Bahia. Mas vamos adiante, né, gente? Vamos com fé em Deus aí, esperar que um dia se resolva isso e que o presidente que foi eleito aí com várias promessas, uma dessas promessas era não privatização e reestatização de algumas concessões que foram feitas, né? Eu espero que isso aconteça algum dia e que a energia elétrica volte a ser comandada pelo governo brasileiro, porque é um bem essencial. Água e energia, no nosso entendimento e da maioria dos brasileiros, são serviços que não podem ser privatizados, porque não são serviços de fácil concorrência. Nós não temos nas ruas da cidade várias companhias elétricas oferecendo serviço, como a gente tem na internet, por exemplo, né? Então, na energia não dá para ter concorrência. Então, infelizmente, é um serviço que não pode ser privatizado. Se pudesse ser privatizado, a gente estaria aplaudindo, como foi as telecomunicações, e que foi para melhor. Mas, infelizmente, energia e água não pode ser privatizado nesse país. Vamos para frente, né? Mas vamos fazendo aqui o nosso trabalho de formiguinha e você que está nos assistindo em casa, né? Compre essa ideia e vamos cobrar isso, né, das autoridades. Vamos através da internet, dos e-mails desses deputados que nos representam, né, ou aquele que você votou. Vamos enviar e-mails sobre isso para que eles tomem providências, né? Não pode ficar dessa maneira. A gente está aqui conversando no programa de hoje com os professores de Educação Física, né, a Alana de Alá e também o professor Manuel do Carmo, que estão aqui falando sobre como cuidar melhor do seu corpo, da sua saúde, né? Porque quando você cuida do corpo, você está cuidando da saúde e você também está cuidando da mente, né? Como se diz, corpo sã, mente sã, não é isso, professor? Então vamos continuar o papo. Eu tinha feito uma pergunta aqui quando a gente saiu do ar, né? Que foi sobre a questão dos modismos, né? Na questão da educação física. E agora está muito em moda a questão do CrossFit, né? E eu perguntava na oportunidade o que é que deve ser feito, ou seja, para a pessoa que quer fazer uma educação física, ela já pode entrar direto num esporte desse, que é muito de alto impacto, né? De carregar pesos violentos. Como é isso dentro da ginástica hoje? Como é que o senhor enxerga isso? Deixa eu... a Alana vai falar. Deixa eu dar uma explanação aqui rapidinha. Eu acredito que, como todas as modalidades, né, de exercícios físicos, como a musculação, eles, no CrossFit, tenham também planos, tipo assim, a pessoa é sedentária, chegou lá, com certeza eles devem ter, né, um plano de
exercícios para pessoas iniciantes, intermediário e de nível elevado. Assim como na musculação, quando a pessoa chega, é sedentário. Então a gente tem todo um acompanhamento, né? Certo. São programas que são montados dentro das limitações daquela pessoa. E, então eu acredito que no CrossFit seja feito dessa forma. E porque geralmente eles passam, né? A imagem que a gente vê dessas pessoas levantando os pneus, acho que é de trator. Pneu de trator. Isso, deve ser pessoas já que estejam num nível bem elevado. De atleta, né? Atleta, a nível de competição, porque eles têm a competição também, né, no CrossFit. Isso. Então, acredito que seja assim, dessa forma, né? Então, assim, fica difícil você falar de uma modalidade que você não pratica. Mas eu acredito que, como tem profissionais formados em educação física, então são pessoas bem comprometidas, né, com a saúde do outro. Mas é bom que as pessoas também em casa, que não têm informação, que ao procurarem, né, uma atividade física, se certifique, né, que são acompanhadas por profissionais formados, capacitados, e que elas se certifiquem também, que esse programa que esteja sendo direcionado para elas esteja assim no nível delas, né, de condicionamento. Porque na musculação a gente tem essa preocupação, né, de condicionar o aluno, e aí ele vai por etapas. Bom, a gente tem também, né, que regulamenta a profissão de vocês, de academias, né, o Conselho, né, Conselho Federal, que é o CREF, né. Hoje essa fiscalização está como? Está atuante, na opinião de vocês, para evitar, né, pessoas que do nada botem uma academia só pensando em ganhar o dinheiro, sem ter referência nenhuma, sem ter o cuidado devido com o corpo das pessoas. E essa fiscalização acontece periodicamente? Como é que funciona? Nós temos um conselho atuante. Eu acredito, existe uma palavra que diz assim: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Não é que não tinham conhecimento, estava faltando para a pessoa, né? As pessoas vão à academia e geralmente elas vão porque elas são motivadas pelos corpos hipertrofiados, certo? E ela acha que ela vai ficar daquele jeito em questão de 6 meses, 1 ano. E não é assim. O que a gente tem que entender? Que a musculação, como qualquer outra modalidade, um atleta tem que ser tratado como atleta. Ele tem capacidade física, musculares, e tem alguns acessórios que dá suporte a ele para ele fazer essa carga de atividade mais pesada. As pessoas comuns que vão à academia, às vezes as pessoas vão praticar uma atividade física para emagrecer. Para emagrecer, você precisa começar isso em casa, mudando seus hábitos alimentares e trazendo para a atividade física essa mudança. E junto com a atividade física vai trazer uma promoção de saúde e bem-estar físico, mental e social, porque a academia ela socializa também as pessoas. E dentro da academia nós vamos trazendo essa socialização e essa informação para as pessoas, como elas devem reagir diante da atividade física. Ok. Agora, só para clarear um pouco aqui para quem está em casa, né, que o senhor falou aí sobre mudança de hábito, de alimentação, né? Que as pessoas acham assim, bom, agora eu vou fazer atividade física, geralmente quando eu faço atividade física, né, vai me dar mais fome, então eu posso comer à vontade porque eu estou malhando e tal, não é bem assim, né? Não é assim. A gente tem biotipos. Tem pessoas que precisam ganhar massa muscular. Então, ela também vai precisar de um nutricionista. Certo? A gente não pode trabalhar sozinho. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, saber por que o indivíduo come pouco, por que o indivíduo come muito. A gente precisa identificar alimentação e uma boa atividade para a gente dar esse suporte para essa pessoa que está precisando. Não é a questão de você ir para a academia para emagrecer. Para emagrecer, você procura um bom nutricionista. Se você quer ganhar massa muscular, também você vai precisar de um bom nutricionista. E a atividade muscular é uma atividade que trabalha na perda e trabalha também no ganho, certo? Mas tudo vai depender de uma boa alimentação. Se você praticou musculação hoje, com sabedoria, você tem resultado hoje. Você já vai dormir melhor, certo? Mas se você ceder na atividade física, também pode te levar a óbito.
Porque a água é benéfico. Mas se você tomar água demais, você pode também ir a óbito. Então, o exercício físico, as pessoas chegam com muita pressa, com muito imediatismo, ansiedade para perder ou para ganhar. E não é assim, tem que ir devagar. Devagar, né? Tem aquela contazinha, né? Se você quer perder, você vai comer menos do que você vai gastar, né? É o gasto calórico. Então, tem essa contazinha que é bem simples, né? Porque se eu vou à academia querendo emagrecer, mas eu chego da academia e eu como em excesso, essa conta não vai bater, não vai fechar, né? Então, por isso que é necessário o nutricionista, até porque ele vai saber o que você vai comer antes do treino e pós-treino, né? Para que esse emagrecimento aconteça com saúde. Porque o que a gente vê muitas pessoas querendo emagrecer e fazem esses regimes que é fora do comum, e aí param de comer. São radicais, né? Radicais demais, então perde os nutrientes e acaba perdendo a massa magra. Que quando a gente perde massa magra, a gente acaba se prejudicando, né? Porque a gente fica sem força, né? Sem energia, pode causar problemas nas articulações, na coluna, né? Fica tudo desprotegido. Você perde massa magra, né? Perde músculo. Então, por isso que é necessário. E também pode criar aquele efeito sanfona, né? Emagrece porque parou de comer um tempo. Aí volta a comer, engorda, né? E aí a malhação não vai surtir efeito. Com certeza. Na verdade, o indivíduo ele precisa fazer uma reeducação alimentar. E ele vai precisar conviver com isso a vida inteira, né? As pessoas não entendem, né? Que tudo na vida exige um sacrifício, né? Tudo. Qualquer coisa que você for fazer. Vai estudar, tem que ter um sacrifício, tem que cortar alguma coisa na sua vida, porque senão você não vai conseguir concluir o estudo, né? Você vai malhar para emagrecer, você também tem que fazer o sacrifício, cortar ali os docinhos, né? Em excesso, as frituras, né? Vai doer um pouquinho? Vai, mas depois acostuma, né? E quando você acostuma a fazer atividade física, quando você deixa de fazer, parece que você até adoece, né? Você fica sentindo o que o corpo pede alguma coisa, né? É impressionante, né? O difícil é começar. Professor Manuel do Carmo, o senhor é presidente da Liga, né, de Fisiculturismo, não é isso? Daqui de Itabuna. Então, com relação a anabolizantes, que o Conselho Federal de Medicina, CFM, proibiu a prescrição desses esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos. Como é que isso se aplica ao fisiculturismo? Eles conseguem aquela massa toda sem esse incentivo ou não? O que nós temos a entender? Não dá para separar musculação e fisiculturismo, certo? Os dois, um complementa o outro. Um fisiculturista é aquela pessoa que entrou numa academia, que se viciou também no exercício e ele quer agora partir para fins atléticos, competitivos. Esporte, quando se fala em esporte, ele não visa saúde, ele visa alto rendimento, ele visa pódio, ele quer o primeiro lugar. Esporte, seja ele qual for, certo? Eu acredito que o Conselho de Medicina, ele veio trazer para a gente uma segurança muito grande em relação a essa questão do esteroides anabólico. É uma droga, certo? Uma droga legalizada, né? Mas se você faz um acompanhamento com o médico, é muito melhor do que você fazer isso sozinho. Não estou aqui defendendo o uso de esteroides. Eu falo para as pessoas, já fui usuário de esteroides durante 8 a 10 anos, quase fui a óbito algumas vezes, certo? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque através da minha fala eu vou ajudar outras pessoas que estão lá, certo? Não defendo o uso de esteroides, apesar de ser presidente da Liga de Fisiculturismo da região de Itabuna, mas qual é o meu pensamento e o fundamento de criar uma liga? Que você leve informações para as pessoas, certo? Então acho que o Conselho de Medicina, junto com os médicos, eles vão chegar a um denominador, porque na verdade o Conselho ele tem um limite de uso dessa substância. E se você fizer isso sozinho, você não vai ter esse limite. Aí vai ficar uma pessoa que não entende de medicina fazendo isso com outra pessoa. Por isso que é muito importante a equipe multidisciplinar. Médico, psicólogo. Por que você quer ser atleta? Foi por causa de um bullying? Porque aconteceu comigo isso aí. Eu por sofrer bullying na infância e para ter uma autoproteção, porque não tive lares
não tive família para me proteger, então eu tinha que me proteger sozinho. Então eu entrei na academia pela questão de sofrer espancamento na rua e também pela questão do bullying. E isso me levou até os esteroides. E de 8 a 10 anos eu fui usuário de esteroides e 22 anos, 23 anos de suplementação. Então quando a gente fala de esporte, já há uma separação entre saúde e resultado físico. Tá bom? Então as pessoas têm que saber, a musculação ela tonifica, ela aumenta um pouco a tua massa muscular, mas esses corpos gigantescos, aí é resultado, né, de um trabalho, a gente já encara isso como um trabalho. Trabalho contínuo. Mas você fala que resulta também do uso de asteroide, para ter o corpo muito gigante, como a gente vê aí, né? Halterofilistas que às vezes até a pele parece que... Vai explodir. Parece que vira plástico, né? Fica com uma textura estranha, né? É porque a gente chega no limite de gordura muito baixo e o índice de massa muscular muito alto, né? Então a gente fica com aquele aspecto realmente de uma pele que não é uma pele, é um plástico. Para que a gente fique mais vascularizado. Mas isso é naquele dia. O que é que acontece hoje nas atividades, nas academias? As pessoas vivem como atleta e não são atletas. Então é isso que a gente tem que fazer essa diferença. Se você vive como atleta, qual é a sua finalidade? Certo? Porque quando você é um atleta, você é uma referência de saúde do seu corpo, para você e para as demais pessoas. Mas aí o indivíduo vai à academia, ele usa esteroides, ele perde noite, ele bebe, ele fuma. Então ele vai estragar muito mais o corpo dele do que um atleta. Porque nós vemos aí o Arnold Schwarzenegger, tem quase 80 anos. Sylvester Stallone, na mesma idade, estão vivos. Os caras se privaram de muitas coisas para chegar naquele objetivo. Então, o Sylvester Stallone tá acabadinho, né? Mas são quase musculação 80... não, mas eu digo a fisionomia, né? Mas são quase 80 anos de idade. Mas se a gente for olhar por uma questão de você pegar uma pessoa de 80 anos sedentária, né, e fazer um comparativo, ele tá muito melhor. Claro. E ele tá ativo, é um cara milionário, mas ele tá na atividade, né? Então, assim, as pessoas acham que passou de 60, elas têm que se aposentar e ficar em casa. Não, elas vão pra academia. Vão exercitar o seu corpo. É necessário a gente fazer essa separação da musculação para a saúde e da musculação para a competição. E você falou em comparar, né? Se você pegar qualquer pessoa na mesma faixa etária, a que pratica atividade física e a que não pratica, você vai ver uma diferença absurda, né? Você pegar qualquer pessoa, seja homem ou mulher, a que pratica atividade física, por mais avançada que seja a idade, ela vai estar sempre em forma, né? É verdade. Voltando aqui ao assunto só um pouquinho, porque é bom a gente, né, intensificar mais, porque é informação. Não, né? E essa discussão é interessante, muito interessante, porque hoje em dia a gente está vendo que as pessoas, como o Manuel falou, elas vivem como atleta, mas não são atletas, então é muito perigoso isso. As pessoas acham que ao ingressarem numa academia de musculação, elas precisam usar esteroides anabólicos, elas precisam estar num corpo que está aí na mídia, né? E isso é perigoso, porque não é saúde, né? Se mesmo você fazendo uso, sendo orientado pelo médico, o próprio médico já te orienta. Ele fala, olha, nós vamos amenizar as consequências dessas substâncias, né? Então você tem que ter bastante conhecimento, né? Você tem que saber o que você quer para realmente você ver se vale a pena. Então, assim, as pessoas que praticam musculação, elas precisam saber qual o seu objetivo. A musculação para a saúde é uma musculação que você vai fazer ela moderadamente, né? Até porque quando você faz um treinamento de musculação de alto rendimento, né? Um treinamento excessivo, vai abrir uma janela imunológica, seu sistema imunológico ele vai baixar. Então você está sujeito a pegar uma gripe, um resfriado, qualquer doença. Então assim, você quer musculação para a saúde, que eu acho importante, porque a gente precisa ter funcionalidade, né? Na velhice, poder sentar e levantar sozinho, e só a musculação pode te dar isso, porque é a modalidade de esporte que te dá ganho de massa magra e massa óssea. Então a gente tem que estar bem atento a isso. Você quer o que com a musculação? Saúde, né? Longevidade, funcionalidade na sua velhice. Então você precisa saber como praticar. Vem cá, essas substâncias que você citou aí, né? São as mesmas que foram feitas para uso animal de cavalos, para ficar musculoso?
Ou tem uma própria por ser humano? Como é que funciona isso? Não. As substâncias ergogênicas, elas são humanas. Elas são usadas em tratamentos. Então nós temos... vamos falar de farmácia. Farmácia tem um nome bem grande lá, drogaria. Tudo é droga. Drogarias. Então, assim, são remédios que nós necessitamos. Certo? Eu acredito, voltando naquele assunto lá, que o Conselho de Medicina vai chegar a um denominador. Certo? Porque é muito difícil você impedir uma pessoa de fazer aquilo que ela está com vontade de fazer. Você acha Correto? que eles vão voltar atrás da proibição, não é isso? Eu acredito que eles vão chegar num consenso comum, né? para que seja bom para as pessoas que querem fazer esse trabalho com o seu corpo, né? Visando a sua estética, para que você tenha um uso dentro do limite. Dentro da medicina legal, Dentro da digamos medicina assim. legal. Porque se deixar isso também solto... Aí vai ter o uso escondido, errado, né? De forma sem um profissional, né? Como você falou. Quando você vai a um médico, o cara vai ler lá o beabá para você. Ele vai te receitar e você vai comprar isso diretamente na farmácia. Certo? Ou você vai fazer isso aí numa farmácia de manipulação. Se não existe esse consenso, o que é que vai acontecer? O cara vai pro câmbio negro. O cara chega lá e vai mandar você tomar N coisas. Certo? Eu tô falando com propriedade. E hoje já vende até na internet. Eu tô falando com propriedade porque eu já fui usuário. Eu tô falando de mim. Certo? Os demais a gente tá aqui trazendo informação. Então é muito mais perigoso. Certo? Se a gente for prestar atenção, a gente está sentindo uma dor de cabeça, a gente vai ali e compra um Tilenol. Ou qualquer outra substância que vai passar a sua dor de cabeça. É correto? Não, você teria que ir passar pelo médico para o médico identificar o seu problema, para que ele viesse tratar o seu problema. Então quando eu fundei a Liga, eu fundei com esse projeto, com esse intuito de trazer informação e direcionamento, onde alguns médicos conheço e falei para eles, vocês têm que trabalhar nessa área, porque é uma área que é crescente. Hoje nós temos a internet, nós temos as redes sociais que mostram os corpos. Antigamente, para você ter acesso a uma revista americana, passava 2, 3 anos para ela chegar até nas nossas mãos. E tudo em inglês. Hoje você tem isso na rede social, qualquer criança chega lá e coloca. É verdade. Entendeu? Então eu acredito que no final eles vão chegar num consenso que possa trabalhar voltado para o esporte, porque é necessário. Com certeza. Agora, eu não entendo muito dessa questão dos anabolizantes, né? Mas já teve uma época aí que as pessoas usavam esse de cavalo, que vinha até a morrer por conta disso, né? Qual é esse? É diferente, né? Algumas pessoas fazem uso, né? Eu nunca cheguei a fazer uso a não ser de creatina. Eu sou bem aberto. Creatina de animal, de cavalo, já fiz usos, acho, não sei se salvo engano, de BCAA, porque a substância que tem para uma pessoa também tem para os animais. O que muda é a dosagem e né? O trabalho que é feito para você vender esse produto para humano e para animais. Animal. Então eu acredito que a medicina tem que abrir esse campo, e esses debates são bons, porque eu não faço isso porque eu produzo eventos de fitness. As academias estão abertas. As pessoas usam esteroides. Infelizmente, a gente não tem como dizer assim, não faça. Vá por aqui, procure um médico. Controle, né? Nós somos, na verdade, hoje um conselheiro. Procure um médico, não faça isso por conta própria. Porque isso vai te causar dano mais tarde. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Aconteceu com você. Então nós temos que começar a falar dos esteroides, porque parece que é um bicho de 7 cabeças. Exato. E que tá... Até por ignorância mesmo, porque a gente não conhece. Eu mesmo não conheço sobre isso. Eu conheço pouco, só de ler assim, né? Nós vamos, por exemplo, você pega uma carteira de cigarro, tá escrito lá, fumar causa câncer de pulmão, enfisema pulmonar, você tem vários, mas o indivíduo fuma. Agora, o que é melhor? Ele só fumar ou ele fumar e praticar uma atividade física? Exatamente. Para limpar o seu organismo. Você come muito. O que é que mata mais hoje? O que mata mais hoje é o sedentarismo. Certo? Então são causas. Se a gente for bater em cima disso aí, a gente vai ver que, se for fazer um levantamento de mortes, a gente tem mortes de vários fatores, em vários segmentos. Mas se você come muito, ou come irregular, ou come mal, vá fazer uma atividade física. Se você fuma, vá fazer uma atividade física, para que seu corpo haja uma limpeza no seu organismo. Quando a gente malha, a gente se hidrata melhor e a água limpa. A gente passa a se preocupar mais com o nosso benefício
da saúde do físico, que isso também há uma limpeza em nosso organismo. Então, eu acredito que ninguém consegue viver 100% correto. Então, pratique musculação. Musculação para ganho de massa, para perda de gordura, para resistência muscular, para força. A musculação, ela complementa qualquer outra atividade. Qualquer atividade vai precisar de musculação. O futebol, o tênis, o basquete, o atleta de luta, qualquer pessoa que pratique uma atividade esportiva, uma modalidade, ela vai precisar praticar musculação. Agora, professor e professora, né? Esse elemento químico, né? Esse produto que o esteroides anabolantes, ele só tem efeito no corpo quando você malha, ou se a pessoa não malhar e for ingerir isso aí, vai criar músculo também? Como é que funciona ele? Olha, por exemplo, existe o esteroides, que ele é intramuscular, e existe algumas substâncias oleosas que é aplicado no músculo, certo? As pessoas colocam aquele troço ali nos músculos e fica com aqueles músculos inchados, né? Ele demora mais tempo de perder porque aqui é uma substância oleosa, certo? Então o corpo vai absorvendo aquilo ali devagarinho. Isso para a saúde, isso é péssimo, né? E para a estética também, péssimo. E às vezes você vai e desenvolve o seu físico. Só que quando você para de praticar a musculação e de tomar os ergogênicos, você vai perder a sua musculatura, mas aquele local que você fez vai ficar ali. Ele fica mais feio ainda, certo? O que é que a gente tem que entender? Quando eu falo de separar musculação e do fisiculturismo, certo? Nós que praticamos fisiculturismo, nós construímos um corpo. Bodybuilding significa corpo construído. A gente faz aquilo ali com o quê? Com um projeto de se tornar um atleta e se tornar campeão. É um trabalho. As pessoas fazem uso de ergogênico para nada. Para curtir balada, para curtir noite, porque quer estar com o corpo sarado, corpo bonito. Só que elas não fazem restrição de algumas outras coisas. Certo? Então o dano na saúde dela sempre vai ser maior. Bárbara. Roberto José. Professora de Educação Física, Alana lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente tá falando bastante sobre esse tema de saúde. E, assim, qual é o exercício mais procurado, né? Tanto por mulheres e pelos homens, assim. Eles já chegam, assim, querendo... qual é o ponto, assim... do corpo? É a barriga, emagrecer a barriga? Qual é o mais procurado? Geralmente as mulheres chegam na academia para ganhar massa magra nas pernas e no glúteo, né? Mas assim, eu acho isso, a gente começa a aconselhar e a direcionar. Por quê? Porque quando você vai para academia de musculação, você precisa trabalhar o seu corpo por completo, né? Tanto os membros superiores como os membros inferiores. Mas geralmente as mulheres não gostam de malhar braço e querem só malhar perna e glúteo, justamente por isso. Mas isso não é aconselhado, viu? A gente precisa malhar o corpo, tanto os membros superiores como os inferiores, para que a gente possa ter um objetivo realizado, alcançado, né? Ficar com o corpo mais ou menos simétrico. Ok, agora, hoje, qual é o exercício que está mais em prática nas academias, né? Aeróbica, de alto impacto, de baixo impacto, o que é que o pessoal faz mais, ou cada caso é um caso? Como é que vocês trabalham hoje? Olha, as academias, que eu percebo é a dança. A dança, o fit dance, o zumba, são modalidades, né, de exercícios físicos muito procurados. A academia de vocês trabalha com todas essas áreas ou somente com a musculação? A gente trabalha com a modalidade de dança também. Dança também. Dança, step, forró. Na modalidade de dança a gente tem o forró, temos o zumba, o fit dance e na parte da ginástica o step. Agora, por exemplo, as pessoas ouvem falar, né? Vocês profissionais falam, mas quem é leigo não entende, ou quem ainda não praticou numa academia, né? Às vezes não entende bem a diferença. A musculação para perder massa, qual a diferença da musculação para ganhar massa muscular? Qual a diferença entre um e outro? É a dose?
É o aparelho? O que é que difere? Deixa eu te falar. A musculação, ela nunca faz você perder massa muscular, a não ser que você exceda no treinamento. Certo. Ao invés de você anabolizar... Não, desculpa, eu me expressei mal. Para perder gordura, né? Perder gordura. É ganhar massa e perder gordura. Isso. Então tem gente que quer emagrecer. Já tem umas pessoas magrinhas que querem ganhar massa muscular, né? Na perna, no glúteo. Então eu queria saber qual a diferença, porque você falou, tudo é musculação, né? Tudo é musculação. Mas o que é que difere? É na dose, na dosagem, ou é no... O que vai fazer a diferença em relação à perda e o ganho, a perda da massa gorda e o ganho da massa magra, é a nutrição. É quase 100% a nutrição. Mas a musculação é a mesma? Não, a musculação não. Você tem que ter um programa específico para o ganho, né, de massa magra e para a perda da gordura. Certo. E isso vai variar de aluno para aluno, como o Manuel falou, cada um tem seu biotipo, né? Então, assim, a gente precisa estudar o biotipo do aluno, né? Procurar saber as suas limitações, né, como é que ele está, o nível de condicionamento, e a gente vai aí montando um programa, tanto para o ganho da massa, como para a perda da massa gorda. Tem pessoas que às vezes por um motivo qualquer, né, não tem condições de ir para uma academia, né? Ela às vezes está em casa, trabalha em casa, hoje com essa questão também de home office, né? Mas tem situações que ela pode praticar até em casa mesmo, né? Para o corpo não ficar sedentário totalmente, né? Olha, só se essa pessoa estiver sendo orientada por um profissional. Porque tem, né, os profissionais que online, faz os treinamentos online. Porque o interessante é que você esteja sendo orientado por um profissional. Por quê? Porque você pode se lesionar. Então, o que você está buscando para a saúde, você pode acabar adquirindo uma lesão, né? Se lesionando, adoecendo, isso não é bom. Então, todo exercício, ele precisa ser orientado pelo profissional de educação física. E todo exercício requer antes um aquecimento, né? Com certeza, alongamento. Um alongamento, um aquecimento. Essa questão do alongamento, aquecimento, tem várias vertentes, né? Vários estudiosos. Alana Diala, eu prefiro fazer sim um alongamento, um aquecimento para entrar na atividade. Já tem profissionais que não é a favor que se alongue, né, antes da atividade, porque você vai acabar causando um afrouxamento nas articulações e pode lesionar. Depende, eu acho que o alongamento, você fazendo ele de uma forma rápida, porque o alongamento não é uma flexibilidade, né? Tem pessoas que confundem, aí ao invés de fazer o alongamento, faz a flexibilidade, realmente, isso aí pode te lesionar quando você vai fazer uma musculação em seguida. Mas você fazendo um alongamento, eu acho fundamental, viu? E engraçado o alongamento, né, rapaz, que é uma coisa espontânea da natureza, né? Porque todos os animais, se você observar, eles se alongam, né? Estão dormindo, ao acordar, faz o alongamento das patinhas, né, e tudo. Então, é impressionante como um alongamento é uma coisa que é natural e o ser humano às vezes não faz, né? É verdade. As pessoas já acordam, eu mesmo não vou mentir, eu esqueço muito. E sinto falta, quando eu não faço, eu sinto falta, né? Isso aí você falou num ponto assim muito importante, realmente. As pessoas devem se alongar. Eu costumo sim me alongar. Quando eu acordo, eu dou uma alongada sim, porque se você levanta de uma forma, né, rápida da cama, você pode até dar um jeito na coluna, né? É verdade. É verdade. Você tem até que ter um jeito para você levantar. Você vira de lado e senta. Essa é a melhor forma de você se levantar. Você não pode levantar de vez, porque você pode causar uma lesão. É verdade. E vocês que estão em casa nos ouvindo, por favor, antes de levantarem da cama, por favor, façam seu alongamento. É importante, né? Vamos lembrar, porque eu mesmo não faço alongamento, viu, professora? Inclusive, a gente observa que tem pessoas que vão ficando com a idade avançada e vão encolhendo, né? E eu acho que o alongamento evitaria bastante isso, né? É essencial, né? Alongar. Você falou uma coisa interessante em relação aos animais, que eu não tinha atentado para isso ainda. Olha como a gente aprende um com o outro. Né? E para complementar uma fala dela aqui em relação a perda e ganho, geralmente quando eu recebo uma pessoa novata na academia, ela tem os seus objetivos. Isso é muito importante. Eu digo para ela o seguinte: nós não vamos trabalhar dentro do teu objetivo agora. Você tem que vir para o nosso objetivo, que é promover a tua saúde e qualidade de vida.
levar para você primeiro um condicionamento. Eu uso sempre como referência uma escada. A gente não coloca o pé no primeiro degrau, depois no último. A gente sobe um degrau de cada vez. De cada vez. A atividade física também é assim. Certo? Então quando a gente leva por esse aspecto, a gente consegue promover a saúde e o bem-estar do cliente, se ele nos permitir. Tem isso também. Porque muitas vezes você chega lá, coloca uma carga de peso ou coloca uma série, o cara faz o dobro. Certo? Então, às vezes, o erro que acontece numa academia não é pela questão do profissional, mas pela ansiedade, que é o mal que atinge a nossa sociedade hoje. A ansiedade é a pior coisa. Uma ansiedade do amanhã. Outra coisa, Deus fez uma máquina perfeita chamada corpo humano. E ele não fez pela ser sedentária. Se a gente for olhar, falar da questão bíblica, lá está falando de musculação, de exercício físico, está recheada. De alimentação, de hidratação. Então, assim, são coisas milenares e que jamais vai acabar. O que nós temos que conscientizar as pessoas é como fazer isso. Como fazer isso. Eu torço por uma atividade esportiva mais saudável e por uma equipe multidisciplinar. Se o cara vai te orientar e ele vai te passar algo que ele não tem essa formação, não faça. Procure um profissional de cada área, porque todos os profissionais são importantes. O professor de educação física é importante, o nutricionista é importante. O médico é importante, né? O psicólogo é importante, e o fisioterapeuta. Né? Então, assim, a minha dica é: procure profissionais especializados em cada área. Isso aí. Agora ela vai demonstrar um exercício, né, Alana? Espera aí um pouco, para a gente posicionar a câmera para ela, né? Certo, então. Para fazer uma demonstração. Deixa a Rafa pode concluir. Qual é o exercício que ela vai? O exercício para emagrecer a barriga, a Alana vai demonstrar e eu também junto com ela. Ok, então a professora Alana vai fazer uma demonstração, Bárbara também vai participar, né? E a gente vai exibir para você, né, esse exercício, não é isso, professora? Vamos retificar aqui. Não é exercício para emagrecer barriga. Que emagrece barriga é comida, Bárbara. A gente vai fazer um exercício que todas as pessoas deveriam fazer, porque é um exercício multiarticular e que a gente vai precisar dele por toda a nossa vida. A gente vai começar com agachamento, tá bom, Bárbara? O agachamento é um dos melhores exercícios, porque ele trabalha várias musculaturas e a gente vai precisar dele, né? Porque a gente vai precisar sentar e levantar a vida inteira, a vida inteira, é verdade. Eu acho que duas coisas que a pessoa tem que cuidar, né? É a musculatura e os joelhos, né? Isso mesmo, isso mesmo. Porque sem essas articulações você não consegue mais levantar. Então tem que cuidar bastante. Pode se posicionar então. A gente vai dar essa demonstração aqui. Você vai participar, Bárbara, com ela? Vamos lá então. Inclusive é bom falar sobre roupa, professora. Ela está com a roupa apropriada para fazer? Não, né? Roupa de malha? Não é malha, é? Então é leve, né? Bem flexível. Ok, então... Só o terninho que não está adequado. Agora pega o microfone, por favor, só para falar aí. Fala aí de novo, professora, sobre a roupa, né? Então, é importante, como o tempo está muito quente, né? Então que a gente vá para academia com roupas leves. Se você não gosta de short, né? Você coloca uma calça que tenha uma malha fina, né? Uma malha leve, que você possa se movimentar. Roupas que não vão prender os seus movimentos, tá bom? E não esquecer da toalhinha, da garrafinha de água e do tênis adequado, viu? Porque tem tênis pra gente passear, mas tem tênis pra gente fazer atividade física. Qual é o tênis ideal? É o mais fofinho? É o que tem a borracha mais alta? Qual é a característica do tênis para malhar? Eu vou te falar principalmente para caminhada, né? Pra esteira. Seria bom um tênis que tivesse amortecimento, viu? O vendedor vai saber lhe explicar lá, quando você chega, olha, eu quero um tênis para correr, ou quero um tênis para caminhar, ou quero um tênis para fazer atividade física, musculação, aí ele vai te indicar. Mas nunca vá para academia com tênis esportivo, que a gente usa para sair, viu? Tem esse detalhe, né? Que as pessoas não entendem, né? Então, Bárbara, eu vou colocar você numa posição, você vai afastar as pernas na largura do seu ombro, tá? Dá para pegar os pés aí? Abrir mais um pouquinho. É o agachamento. É um exercício multiarticular. Não, pode ficar aí mesmo. Pode ficar aí. Isso. Ele abre lá o enquadramento. Ombro. Aí o que é que vai acontecer?
você não pode deixar, quando você for fazer o agachamento, o seu joelho ultrapassar a ponta do pé, que prejudica o joelho. Então você vai jogar o seu glúteo para trás, como se você estivesse sentando numa cadeira. E aí você vai, senta, agacha até 90 graus. Isso. Subiu. Esse é um exercício, gente, que você vai precisar dele a sua vida inteira, viu? Vai repetir aí, né? Isso. Foi, subiu. Vamos ver se eu vou sobreviver. E agora a gente pode fazer uma variação dele. Então, esse exercício, ele vai trabalhar posterior, vai trabalhar quadríceps, vai trabalhar glúteo, tá? Mas o ponto principal dele é o quadríceps. Mas essas outras musculaturas que eu citei vão ser trabalhadas também de uma forma indireta. Coloca a perna na frente, o pezinho que vai estar atrás, o calcanhar vai estar suspenso. Se você quiser, você pode se apoiar em mim, viu, Bárbara? Não, mas eu tô conseguindo. Isso. Então, porque é difícil, gente. Esse exercício é difícil. Quando chega um iniciante na academia, a gente coloca ele para segurar em algum apoio físico, para ele poder descer de uma forma correta. Você vai descer como se você estivesse engolindo um cabo de vassoura. Você não pode ir para frente e nem pode ir para trás. Tem que descer retinho. Retinho. Aí você desce, ó, na angulação de 90 graus, tá? Nossa. O joelho não pode ficar para frente e nem para trás. 90 graus você desce e sobe. Corrige aí, mano. Desce e sobe. Esse pé aqui na frente. Isso. Entendi. E agora? Você desce. Agacha. Peguei o jeito, hein? Agora eu vou embora, hein? Não vai embora Sentiu ainda. aí o O programa drama? não acabou. Sentiu o drama, queima. Isso. É muito bom que minha coxa vai ficar grossa. Esses dois exercícios são muito bons, porque eles trabalham várias musculaturas, como eu te falei. Tem nome? Tem nome? Tem esse que eu te falei, o agachamento, e esse aqui, o avanço. Avanço. Isso, o avanço. Avanço dói, viu, gente? Mas é bom. Isso. Mas dói porque você está começando detalhe. agora. Você fez, quer dizer, começando, você fez uma parte agora. Se você começar a fazer, no terceiro dia já acostuma. Tem mais algum? Aí gostou. O Manuel quer dar uma dica de Você tem que pagar a academia, viu, Bárbara? verdade. Você está querendo fazer a academia O pessoal de aqui. casa quer aprender, vamos lá. Isso mesmo, Manuel vai agora dar a dica de braço, venha. Vamos lá. Pronto. Aproveitar aí. Manuel é alto, hein, Barbosa? O enquadramento já tem que mudar. Nós aí. podemos também, gente, utilizar material em casa. Por exemplo, se você não tem condição de ir numa academia, de pagar uma academia. Isso. Você pode fazer alguns movimentos em casa, até usando 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, certo? Ou se não aguentar 1 quilo, coloca meio quilo. Movimentos que você vai trabalhar bíceps, né, usando o... Segura aqui pra mim, amor, por favor. Primeiro ponto é fazer a base, certo? Flexionar os joelhos. Não muito, né? Não sofra sobrecarga. Aí o abdômen, o movimento é esse, certo? Série de quantos, professor? Rapaz, para iniciante, depois série de 10 tá ótimo. Né? Tá bom? Depois vai aumentando, né? Depois vai aumentando. Você pode chegar até, como você não tem variações de movimentos, você pode fazer 5 séries, certo? Então, feijão ou meio quilo, e aí você vai aumentando a força. Aí, como eu falei, a importância de você ter um profissional orientando, porque você pode não ficar na posição que não é adequada, correta. Por exemplo, a questão de semiflexionar o joelho, encaixar o quadril, contrair o abdômen, são necessárias. São coisas que você, sem orientação, não vai saber. Não vai saber. Então, você faz esse movimento, está trabalhando o quê? Bíceps. 2 músculos do braço que vai te gerar força e resistência para você e algo. Desculpa aí, você devia ter algo que dado o microfone as pra mulheres chegam na academia e não gostam de malhar braço. O braço é funcional. Tudo, a gente usa mais os braços do que as pernas. Para pegar, para fazer, para escrever. Então você tem que ter um braço forte. E não tenha medo de achando que a musculação vai fazer você ficar com aquele corpo másculo, que não vai. A gente tem que deixar isso bem separado. Musculação para saúde e musculação competitiva. Certo? Vamos fazer outros movimentos. Vou fazer um movimento agora para deltoide frontal. Pegando também o quilo... Bota o microfone para ele aí, Bárbara. Você está em pé. Não, pode ficar com esse. Pegando aqui 1 quilo de alimento, ou meio quilo, assim, que dependendo da tua força em casa, você vai fazer esse movimento. Vou ficar na lateral. Ok? Esse movimento. Subiu num ângulo de 90 graus. Nem aqui e nem cá. Aqui. Certo? A mão aqui. Cotovelos semiflexionado, certo?
Para trabalhar o quê? Deltoide. Você pode também fazer uma outra variação, sempre trabalhando a base. Lateral, para trabalhar os deltoides laterais, certo? O peso de quanto aí? 1,5 kg. Isso vai depender da pessoa, a força da pessoa. Você pegou 1 quilo, ficou pesado, você não conseguiu fazer 10 repetições, diminui. Ok? Sempre duas repetições para começar, ou 2 séries para começar. Você pode trabalhar também o quê? Um tríceps fazendo essa base. Trouxe 1 quilo de alimento para aqui, os dois aqui segurando, fazendo este movimento. Ok? Você vai estar trabalhando o tríceps. Você pode usar também um alimento para fazer um stiff, que você não tem uma flexora em casa. O movimento é esse aqui. Jogou o glúteo para trás, encaixou a lombar e fez o movimento. Gente, esse movimento é bem mais complicado, viu? Certo? Esse exercício é bem mais complicado. Tem que ter muito cuidado ao executar ele. Verdade. Essa é a dica de movimentos de hoje. Pronto. Agora, Movimento. você falou aí, né, sobre a pessoa que está em casa, né, que está fazendo a atividade física em casa, porque por um motivo ou por outro ainda não foi para uma academia, não procurou um especialista, né? E agora também os personagens trainers, né? Vocês fazem esse trabalho também, atendem em casa? Olha, lá nós temos uma academia que a gente dá direcionamento. A gente faz um trabalho de direção. Além da musculação, nós temos também o direcionamento. Certo? Se você, o que é que você precisa? Às vezes você chega numa loja, você faz um investimento alto achando que aquelas coisas ali vai te dar um resultado rápido. Exato. O primeiro investimento que você tem que fazer, pós-academia, é no nutricionista. Porque lá o profissional vai te direcionar e te receitar aquilo que você realmente vai necessitar. Certo? Você vai a um médico, o médico vai fazer uma bateria de exame e ver como é que tá os seus hormônios, porque o hormônio é vida, certo? Ele vai dizer, está baixo, ele vai precisar prescrever alguma coisa. Então isso é um trabalho que só dá para fazer com uma equipe multidisciplinar. Então eu me preocupo muito com a questão da saúde, não só do físico, porque você pode ter um físico bonito, grande e saudável, certo? Então eu me preocupo muito com essa questão da saúde. E principalmente na mente. Porque é a mente que muda o corpo, não é o corpo que muda a mente. Agora, as pessoas, né, vão muito pela vaidade também, né? A gente falou há pouco aqui, né? Por exemplo, as mulheres, elas querem o quê? Aumentar vou falar no popular, né? A grossura das coxas, né? Como a menina falou aqui, Bárbara. O glúteo, né? Outras querem, por exemplo, tirar aquela coisa do braço aqui, quando dá tchauzinho, fica aquela pele mole, né? Quer dar rigidez. Tudo isso é musculação, né? Tudo isso é musculação. E eu acho interessante também nós frisarmos o seguinte: se você não está se sentindo bem com você, com seu estado, porque tudo é um estado, não é isso? Você pode mudar esse estado. Você vai para uma academia, vai fazer uma atividade muscular, vai ter um direcionamento, você vai ter um ambiente próprio para isso. Hoje, o conselho, ele não permite que pessoas que não estejam formadas ou estudando, certo, educação física, venham trabalhar em uma academia, principalmente na parte de musculação. Então você vai ter um direcionamento. E quando você chegar na academia, preocupe-se em obedecer o profissional que está ali. Exatamente. Né? Porque ele vai saber o que é melhor para você naquele momento. Não adianta chegar com ansiedade, porque a ansiedade adoece, faz mal. É isso aí. Tem alguma pergunta aí, Bárbara, para a gente encerrar? Não, já esclarecemos todas as dúvidas. Foi muito bom. Ok. Bom, já está na linha com a gente o professor, né, o mestre de Geografia Roberto José, que comenta geopolítica aqui pelo mundo com a gente. Também, se quiser participar do papo, professor, fica à vontade, viu? Bom dia para você aí. Obrigado mais uma vez por estar participando aí. Ok. Bom dia, meu amigo da Rosa. Bom dia, colega aí de bancada. Estou sem retorno aqui. Esses últimos minutos aí, Parece que você está sem áudio aí, viu, Roberto? Já você vai entrar aqui com áudio aí direitinho, tá? Para você participar aqui do programa. Bom, professor Manuel e professora Alana, se as pessoas que estão nos assistindo quiserem entrar em contato com vocês, qual a rede social de vocês? É Instagram? Vocês têm rede social, né? Qual é a rede? O Instagram é Hebreus Musculação. Facebook também. Lá as pessoas vão ver, além das imagens da academia, vão ver lá dicas de vocês também, isso. Não é isso? Isso mesmo, qualquer informação. Tá. E eu gostaria de deixar uma dica
para o pessoal que está nos assistindo, né? Muito importante, valiosa. A dica é o seguinte, gente. Procurem se aceitar, viu? Procurem fazer uma atividade física para a saúde. Porque a estética vai ser uma consequência da saúde. E ela vem, viu? A estética vem. Foca na saúde para que vocês tenham uma vida saudável, né? E longa, tá bom? Essa é a minha dica para vocês. Professor Manuel, obrigado por ter vindo aqui ao programa, viu? E volte sempre aqui para a gente dar dicas aí ao nosso telespectador. Será sempre um prazer participar desse programa aqui com vocês. Eu quero encerrar primeiramente agradecendo a Deus, né, por ter feito algo tão perfeito chamado corpo humano, a máquina perfeita. Aprenda a cuidar melhor da pessoa mais importante para você, que é você mesmo. Porque se você não estiver sentindo bem com você mesmo, vai dar tudo errado. E não use anabolizante. Por causa de anabolizante, por algumas vezes eu quase fui a óbito, quase eu perdi a coisa mais importante, que é a vida. A vida é um dom que Deus nos dá gratuitamente. A gente precisa cuidar melhor da gente mesmo. Com certeza. Você até falou sobre isso. Você usou de 8 aos 10 anos de idade, foi isso? Não, eu usei de 8 a 10 anos na prática da... Durante a sua prática aí, né? Prática da atividade. Quase 10 anos de Quase uso, 10 né? anos. Então não façam isso. Por 2 vezes você quase foi a óbito. Algumas vezes, viu? Algumas vezes. Então tenham cuidado, não use esteroides. Procure um nutricionista, procure um corpo docente. Veja qual é a sua falta, qual é a sua falta de aceitação consigo mesmo. Mas diga uma coisa, pratique musculação. A musculação ela é boa para o físico, para o corpo, alma e espírito. Tá bom? Valeu. Deus abençoe a todos. Valeu, professor. Muito obrigado. Deus abençoe aí. Obrigado por ter vindo aqui ao programa. Obrigado também à professora Alana, tá certo? Bom, a gente vai agora com o professor e mestre Roberto José. Eu estou sem retorno aqui porque teve uma queda de energia aqui provocada pela Coelba, Roberto. E aí eu que não estou podendo te ouvir, né? Na verdade, seu áudio estava bom. Então peço desculpa aí pelos transtornos hoje aqui do programa. E eu gostaria, Roberto, que você hoje falasse, né, dessa questão geopolítica internacional e também da visita, né, do presidente Lula à China, né, a saída dele à China, da importância disso para o Brasil, já que você é mestre aí nessa área. Bom dia, amigo. Bom dia, Barbosa. Bom dia, nosso colega de bancada. Eu até surpreso, olhei aqui, meu áudio estava ok, mas também acompanhei o início, vi que teve uma queda de energia. De fato, a gente precisa melhorar muito o serviço do, né, Iberdrola, Elba. Algumas estatizações, algumas privatizações, melhor dizendo, é muito complicada, né? Principalmente em questões estratégicas, como produção e distribuição de energia. E assim, Barbosa, pegando o gancho aí, né? Os países que fizeram a privatização de água estão retomando. O Paris mesmo retomou 2 privatizações que fez. No Brasil, quem fez está retomando porque as empresas prometem redução de tarifa e aumento da qualidade da prestação de serviço. E ocorre o inverso, aumento de tarifa e redução da qualidade de serviço, via de regra, pelo menos nesses setores. Então, é importante fazer uma discussão sobre isso, né? E estava também acompanhando aí a turma falando sobre educação física, né? Condicionamento físico, nutrição, muito importante, né? Para a gente ter uma vida mais longeva e com qualidade. Eu gosto, sempre estou correndo aqui na Beira-Rio, a manter a forma, para a gente poder aproveitar o final de semana para avançar um pouco mais, né? E essa coisa de tomar anabolizantes, essas coisas artificiais, com certeza fazem mal, né? Tem um conhecido amigo que perdeu o rim por conta disso, hoje ele tem que fazer aquele processo de filtragem artificial do sangue por conta disso, né? Do uso exagerado de anabolizantes. Não deve nem usar, quanto mais fazê-lo de forma exagerada. Barbosa, a gente vive um momento... Primeiro, é importante a gente falar um pouco sobre Trump e, por tabela, o próprio Bolsonaro, né? O Trump esteve ontem em Nova York, né? Ele compareceu, voltou a ser interrogado em caso de suposta fraude de sua empresa, né? A Trump Organization. O julgamento ocorre em paralelo ao seu indiciamento pela acusação de ter declarado ilegalmente pagamento de propina a uma ex-atriz pornô. O ex-presidente Donald Trump voltou, compareceu ontem, dia 15. Para quem não sabe, ele foi fichado, né?
é o famoso fichamento, né? Ele foi fichado, está respondendo a esse processo. Nesse último caso, né, que é um caso civil, a Procuradora-Geral do Estado de Nova York, a Letitia James, melhor dizendo, está instaurando o processo contra ele e seus 3 filhos, né, dos quais reclama 250 milhões de dólares, em torno de 1,22 bilhões de reais com supostas fraudes fiscais. O que é que pode acontecer? O Trump, ele pode concorrer à presidência em 2024, mesmo com essa denúncia criminal? A resposta é sim. O arcabouço legal, né, a legislação dos Estados Unidos, nesse caso, permite que Trump retorne, né, possa concorrer à Casa Branca, né? Diferentemente do Brasil, né, que se o sujeito for condenado em trânsito, em julgado, né, em duplo grau de jurisdição, que a gente chama, não pode concorrer. No caso do Trump, ele poderá concorrer. Nos Estados Unidos, um sujeito ele pode ser presidente por 8 anos, sendo de forma consecutiva ou não. Como é o caso do Trump, né? Ele passou 4 anos, perdeu a eleição e retorna agora. Com certeza ele pode concorrer. No caso aqui de Bolsonaro responde a diversos processos. A gente pode falar de dezenas de processos, passa de 20 processos. Ontem, na quinta-feira, foi aberta mais uma investigação sobre vazamento de informações sigilosas, no caso da Polícia Federal. Ele passou a ser alvo, aí, nesse caso de vazamento, de mais 4 inquéritos, né? Bolsonaro pode se tornar inelegível. O MPE, o Ministério Público Eleitoral, defendeu ontem a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral se manifestou contra, né, se manifestou pela acusação dele, né, pela condenação dele, melhor dizendo. O órgão enxergou indícios de abuso do poder econômico nos ataques desferidos pelo ex-chefe do Poder Executivo contra o sistema eleitoral, né? Uma vez esse abuso do poder econômico sendo configurado ali e começa a ter contornos, a punição prevista nesse caso, entre outras, ele ficar inelegível por 8 anos, né? O MP considerou que o uso das estruturas de governo por parte de Bolsonaro configurou-se, sim, um abuso do poder econômico. Ele é alvo de outras 16 ações só no Superior Tribunal Eleitoral, fora no TSE, né? Fora no Supremo Tribunal de Justiça, né? E nesse contexto, aí ele se torna inelegível. O que é que a gente pode fazer? O que é que, na verdade, o próprio PL, né, dentro da estratégia do PL, está fazendo, exatamente indo para o plano B ou o plano C. O plano B você tem aí, possivelmente, segundo radar do PL, a própria Michele Bolsonaro, né, ela recebeu as joias junto com o Bolsonaro, mas também o próprio, algumas figuras ilustres do PL no Brasil. A segunda tendência parda do PL no Brasil sem dúvida, o governador do estado de São Paulo, que tem uma aceitação pelo perfil, inclusive bolsonarista, né? Ele é um cara muito mais do diálogo que Bolsonaro, mas a sua forma de fazer gestão muito próxima daquilo que se fala, daquele perfil característico de Bolsonaro. E aí, falando sobre Lula, a China, né? Lula esteve em Xangai ontem, ele participou da posse da presidente Dilma no Banco dos BRICS, né? Para quem não sabe, o BRICS é um grupo que reuniu inicialmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS ele ampliou para novos consorciados, né? Hoje nós temos o Egito, Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Uruguai e tem mais 2 países que já fizeram proposta para entrar no grupo, que é o Irã e a Argentina. Lula, quando sair após a viagem à China, ele vai passar pelos Emirados Árabes Unidos para também assinar alguns acordos. O fato, Barbosa, é que Lula traz na bagagem uma série de contratos, 15 acordos comerciais e acordos de parceria. Hoje ele trata com Xi Jinping, mas também com o Partido Comunista Chinês. Os termos tratam principalmente de cooperação para desenvolvimento de tecnologias, isso é importante. Não basta comprar tecnologia, é importante desenvolver. Intercâmbio de conteúdo de comunicação entre os 2 países e ampliação das relações. Tanto que o Lula esteve ontem na sede da Huawei, né, que foi banida, entre aspas, né, teve sua linha de ação um pouco limitada nos Estados Unidos,
exatamente com medo da tecnologia 5G dos chineses. Lula traz na bagagem vários acordos comerciais, e aí é importante falar o que é que Lula trouxe quando visitou o presidente dos Estados Unidos. Não trouxe nada, pelo contrário. O presidente dos Estados Unidos fez uma promessa de alguns milhares de dólares por conta da Amazônia, não representa nada, né? As últimas viagens, né? A relação, melhor dizendo, do Brasil com os Estados Unidos vem reduzindo, inclusive, o fluxo comercial. Os Estados Unidos vem perdendo, inclusive, espaço em toda a América Latina, desde o período de Trump, que fez uma gestão muito mais para dentro do que para fora. E o atual presidente, ele também não tem esforçado nesse sentido. Por outro lado, a China tem ampliado as relações comerciais. Hoje a China, Barbosa, é o maior parceiro comercial do Brasil. E um dos acordos que deve sair é a retomada do espaço da antiga Ford ali em Camaçari, região metropolitana de Salvador, e deve sediar uma das empresas chinesas que fabrica veículos elétricos, né, ônibus elétricos, ou seja, para movimentar toda aquela área que foi perdida quando a Ford saiu, né? Então, esses acordos comerciais, Lula consegue ampliar as exportações do Brasil, ampliar esses acordos. Também, Barbosa, foi conversado com Xi Jinping. Lula também tem ampliado essa série de acordos, por exemplo, aqui no Mercosul, que é a questão da moeda única. Não que, por exemplo, esses países vão criar moedas únicas e que essas moedas transitarão internamente nos países. Não é isso, necessariamente. As pessoas estão confundindo um pouco. É uma moeda única de transação de referência entre os dois países. Ao invés da gente ter como base, como fundo, o dólar, a gente passaria a ter essa nova moeda que teria, obviamente, referência entre as moedas nacionais, dentro de uma equação, né? Um pouco do que representa o dólar e até o ouro. É importante dizer que até o final da Segunda Guerra Mundial, o lastro econômico, um país quando queria produzir alguns bilhares de reais, né, que é a moeda local, ele teria que ter um lastro econômico em ouro. Com o final da Guerra Mundial, os Estados Unidos foi o grande financiador dos países, por exemplo, da Europa. No acordo de Bretton Woods, estabeleceu-se que o fundo seria em dólar. E hoje o mundo ele é praticamente um avalista das políticas americanas, porque todo mundo tem dólar. Quando se quer fazer um acordo comercial necessariamente dessa natureza, você utiliza o quê? O dólar. Então, nesse tipo de acordo, o dólar passa a não ser mais referência, a referência passaria a ser uma nova moeda, uma moeda comum entre os dois países para esse tipo de negociação. Negociação também entre empresas envolvendo esses países. E com isso aí o dólar perde a credibilidade que tinha até, por exemplo, a década passada. A China é hoje o maior financiador do governo dos Estados Unidos, é que mais tem a maior reserva cambial em dólar. É a China, e a China começa a mudar um pouco essas características junto com outros países como a Rússia, né? O Brasil vem nessa pegada. Só falando um pouco sobre a China ela descende, claro, do Império Mongol, foi o maior império mundial, né? A gente chama de... Só para introduzir uma outra coisa que eu vou falar, que é a nova rota da seda, né? E a rota da seda, ela começa com esse Império Mongol. O Império Mongol muda de capital, passa a ser quando ele se apropria, né? Em uma guerra local de Pequim, a sede passa a ser Pequim. E o Império Mongol ele fica até o século XIII, né, como o maior império de terras contíguas no mundo. E essa rota da seda ela estabeleceu um comércio necessariamente no Império Mongol, né, que todo mundo conhece, o Gengis Khan, né, o clã dos cães, né, que ficou por muito tempo comandando esse Império Mongol, que foi potência mundial, que fazia comércio com a Europa a partir da rota da seda. Essa nova rota da seda, os chineses estão estabelecendo no mundo com intervenção de obras estruturantes com financiamento chinês, Barbosa. É importante citar aqui que, por exemplo, todo o continente africano, a China está fazendo investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, comércio de cambagem, para fazer exatamente para que essa nova rota da seda seja estabelecida e a China comece a levar para o seu continente, para o seu país,
matéria-prima, o que a gente chama de commodities, né, que são matérias-primas exportáveis, e devolver produtos acabados industrializados, né, para esses países. O Brasil não faz parte dessa nova rota da seda, mas tem acordo comercial através dos BRICS, que se fortalece agora com a presença do governo Lula, né? Para quem não sabe, Lula tem aquele perfil keynesiano de gestão pública, né? Em que o Estado precisa estar presente naquelas coisas mais estratégicas, como geração de emprego, como geração de energia, melhor dizendo, obras estruturantes, né? Como aquele grande indutor de desenvolvimento. Então, Lula traz na bagagem muita coisa boa, 15 acordos comerciais. Lula traz na bagagem acordos de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia super importante, e consolida aquilo que Bolsonaro jogou no lixo, que Bolsonaro estava fazendo, inclusive, piadinhas deselegantes, para não dizer excrescências, sobre os chineses, principalmente no período da pandemia, né, falando sobre o vírus chinês e tal, e acabou interrompendo, né, propostas de ampliação desse comércio, que poderia se ampliar nesse contexto. Então, a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil exporta muita coisa boa para a China, exporta principalmente alimentos, né, frutas, principalmente o melão, mas exporta também soja, óleo de soja, exporta carne bovina, carne de frango, inclusive também a suína, né? Recentemente a China foi atingida por um surto de uma doença e teve que dizimar boa parte do seu contingente de produção de suínos lá. Então, assim, essa parceria é muito importante para o desenvolvimento dos dois países e coloca um pouco de escanteio o tão poderoso Estados Unidos, porque a gente tem no mundo hoje 20 grandes países, e aí a gente pode citar o Irã, a Argentina, a Índia, né, a própria Rússia, países importantes, e começa a colocar um pouco de lado a importância dos Estados Unidos nas relações comerciais. A China, nos próximos anos, deve se tornar a principal nação, né, o principal império econômico mundial. Será uma potência mundial, já é uma potência, mas tornar-se-á a principal potência mundial econômica. É sempre bom lembrar que a China tem 1,5 bilhão de habitantes, ou seja, 1,5 bilhão de habitantes. Nós só temos 8 bilhões de habitantes, dos quais 1,5 são de chineses, ou de chineses. E 500 milhões de chineses são chineses de classe média a classe alta, ou seja, de consumidores, né? Quando você analisa os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes. Desses 300 milhões, nem todos, né? Um percentual pequeno que é efetivamente de consumidores efetivos, de classe média, média alta. Mas a China, só de classe média, média alta, ela tem 500 milhões de habitantes. Aí você tem mais 1 bilhão que trabalha ali muito mais num contexto agrário, né? E que tem um mínimo para sobreviver. É óbvio que a China tem uma política previdenciária muito diferente, muito distante do que é o Brasil. Uma política de mão de obra, tem mão de obra qualificada, sim, mas a política de direitos trabalhistas lá na China é muito inferior, e daí ele produzir mais por menos, né? Ou seja, se investe muito pouco, ou seja, a mão de obra custa muito barato. E aí, dentre os acordos comerciais, uma das propostas aí do Haddad, do Fernando Haddad, é taxar essas importações que a galera faz aí, a Shopee e tal, $50 abaixo, né? E importações de eletrônicos sem pagar imposto, né? A partir de agora, né, estabelecendo aí uma nova portaria do Ministério de Economia, todas essas importações serão taxadas em 70% do seu valor de importação. Isso vai começar a diminuir consideravelmente esse fluxo de pequenas importações. As importações mais sérias, de tecnologia, de celulares, talvez continue, porque se o preço for favorável, senão a tendência é reduzir consideravelmente esse fluxo de importação, principalmente da Shopee e de outras instituições ou empresas que trabalham nesse contexto. Rapaz,
Fica um pouco difícil, Roberto, né? Essa questão, a gente falando aqui, sem te ouvir aí, eu tô com delay aqui. Tô te ouvindo aqui, mas tá com delay, né? Então você acaba de falar e vai demorar um pouco para me responder aí. Mas é isso aí, Roberto. Agora a gente fica preocupado porque essa alíquota de 60% eu acho muito alta. Porque tem produtos, Roberto, que você não encontra aqui no Brasil. Eu, por exemplo, já precisei de coisas, né? Que eu não encontro no Brasil, aí eu tenho que pedir fora. E se a empresa lá não paga o imposto, eu não sei, isso não é um problema meu como consumidor, né? Como consumidor eu quero comprar uma coisa boa pelo melhor preço, né? Se o governo brasileiro tem suas negociações com outro país e eles pagam imposto ou não pagam imposto, não é um problema meu. Só que agora passa a ser um problema meu porque o imposto é embutido no meu produto que eu estou comprando e não a empresa lá está pagando, né? Diferente do que Jean já falou. Jean já botou aí no Twitter, não é o consumidor que vai pagar o imposto, quem paga imposto é a empresa. Nunca foi assim, né? A gente paga imposto de tudo. Então, quem paga é quem compra, não é quem vende, né? Esse é o problema. E eu acho que essa medida castiga um pouco o consumidor brasileiro que precisa de alguma coisa, não acha no seu país e tem que comprar fora. E isso, Roberto, é feito hoje dentro do próprio país. Eu acho que o governo podia começar a enxergar o seu próprio umbigo, porque os Correios e Telégrafos é uma estatal do governo federal que faz um trânsito todo dia de produtos do Mercado Livre e de outros sites sem nota fiscal. Eu já comprei produtos dentro do Brasil e eles não enviam com nota fiscal. Vem um papel lá escrito declaração de conteúdo, né, para não pagar imposto. Então, eu acho que se fizesse uma correção séria e essas empresas realmente elas tivessem que pagar o imposto, né, mesmo que depois repassasse para o consumidor, eu acho que aí o Brasil arrecadaria mais, né, do que botar uma alíquota de 60%, que isso vai coibir as importações, né? Não é em detrimento da indústria brasileira, porque nós não temos indústria aqui de tudo que a gente precisa, tudo que a gente vê de novidade, né? Principalmente a China traz muitas novidades e o próprio mercado varejista do Brasil hoje vai buscar da China para vender aqui no Brasil, né? Então eu acho assim, o que está faltando é o governo trabalhar mais, trabalhar melhor, né? Ser mais minucioso na questão fiscal, mas não em cima do consumidor. Claro que o consumidor sempre vai pagar a conta, mas não dessa maneira. 60% é exorbitante, a alíquota é muito alta. Essa é uma opinião particular minha. Mas, enfim, você é mais especialista, né? Tá mais por dentro do assunto e explanou bem aí pra gente essa situação. Mas você não concorda que é uma alíquota alta, Roberto? Barbosa, sem dúvida, é uma alíquota alta, mas ela não vem de forma uma base. O Ministério da Educação ele estabeleceu um estudo para verificar qual seria a melhor alíquota, mas o fato é que o Brasil vive um déficit orçamentário a partir da pandemia, né? Bolsonaro escapou nos 4 anos da sua gestão o chamado teto orçamentário. E no último ano utilizou desse orçamento, e esse é um dos processos que ele deve enfrentar, por abuso do poder econômico, como, por exemplo, pegou o Auxílio Brasil e elevou para aquele valor, furando o teto. Claro que ele fez isso mediante proposta de emenda à Constituição, mas a forma como costurou isso está sendo investigada e o teto foi lá para o espaço. O Brasil hoje tem um orçamento furado, né? O nosso orçamento ele é deficitário. E qual é a forma de corrigir o orçamento? A máquina continua grande, mas o Brasil é um país que tem uma série de déficits, e aí a gente está falando de déficits sociais, que precisa de políticas que a gente chama de bem-estar social, né? Welfare state, né? Políticas de bem-estar social, para fazer essas correções históricas estabelecidas ao longo desde a nossa criação lá do Império, né? Então, nós temos um orçamento que está deficitário, a gente precisa corrigir isso. Como é que se corrige? Melhorando a arrecadação, cobrando de quem não paga. Talvez não seria os 60%, talvez menos, mas isso aí foi em cima de um estudo já estabelecido pelo Ministério de Economia.
O fato é que o Brasil deve passar nos próximos meses pela reforma tributária. E aí, a crítica nossa, é importante passar, cobrar de quem não paga. Por exemplo, você que está nos ouvindo, tem seu carrinho ali, 2010, 2000, você paga IPVA todo ano para utilizar seu carro para circular nas rodovias do município, do estado, da União, para circular dentro do país. Você paga todo ano. Agora, o cara que tem um helicóptero, que tem um jato, que tem um iate milionário, ele não paga anualmente para ter aquela propriedade. É preciso cobrar deles. Está na nossa Constituição, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Isso até hoje não foi regulamentado. Por quê? Porque quem está no Congresso são os ricos, que nós, classe média, pobre, bota nos caras para representar a gente, para representar o pobre, não, para representar a si mesmo, os seus anseios, o seu secto, né? A sua oligarquia. Então, o Brasil precisa aprender a votar, de fato, eleger seus representantes. Quando a gente acaba elegendo um representante lá, chamado Vitor, o cara chega lá e se deslumbra com o luxo e com a luxúria dos palácios de Brasília. E o fato é que a gente precisa, Barbosa, de uma reforma séria tributária, só que é uma reforma que vai atingir diretamente os ricos, né? Por isso que ela não rodou até hoje, tem dificuldade de rodar porque precisa de consenso. Quando é a reforma contra o pobre, já tem consenso, que foi a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Quem trabalha, dá aquele duro sol a sol, são essas categorias, somos nós, né? E a reforma já passou. A aposentadoria, como a gente conheceu no passado, não existe mais. A gente vai ter que trabalhar perto de morrer, né? 75, 70 anos para aposentar. Então, essas reformas passou de forma muito tranquila, com consenso, né? O consenso de quem? Do rico fazendo reforma para o pobre. Passa tranquilo. Mas quando precisa da reforma para que o rico comece a olhar para si mesmo, aí começa a ter dificuldade. Como é o caso da reforma, a reforma tributária e a reforma administrativa. Então, é preciso que essas reformas andem para a gente ter um perfil tributário muito mais justo, muito mais socialmente falando, né? Muito mais com justiça social, melhor dizendo. Então, para nesse contexto, o Brasil precisa fazer essas reformas para a gente melhorar a forma de tributação. O Brasil está melhorando a forma de tributação com o uso de inteligência artificial, aquilo que a gente chama de algoritmos, né? A gente consegue fazer aquele perfil, né? E fazer um lastreamento de todas as informações, tanto que o imposto de renda, você já tem lá uma prévia do seu imposto de renda. Tudo aquilo que você recebeu, que você gastou, você só precisa fazer informações complementares. Já está tudo pronto. Isso é o que? Inteligência artificial, né? Isso são os algoritmos que trazem todas essas informações, porque tudo está interligado. Quando você vai no mercado, todo mês você vai no mercado e passou ali de, parece, R$600, você tem que colocar seu CPF. Ora, um cara que gasta de mercado todo mês R$5.000, citando aqui é uma questão hipotética, 2.000, 5.000, mas ele declara no imposto de renda que recebe por mês R$3.000, como é que é isso? Aí há um cruzamento de informações mediante inteligência artificial. A mesma coisa são essas empresas, né, que estão aí circulando essas mercadorias, que você falou, tem nota fiscal. A tendência é que a Receita Federal, que é hoje o maior órgão de inteligência do Brasil, não é a ABIN, não, que hoje está no Ministério de Rui Costa. Claro, eu até concordo que a inteligência seja desmilitarizada, né? A inteligência militar está lá no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, mas nesse nível de inteligência, a ABIN, ela precisa ser, de fato, desmilitarizada. Isso é um acerto do governo, isso é um acerto do Rui Costa. Mas o maior órgão de inteligência hoje do Brasil é a Receita Federal, né? Quando você faz um depósito que salta lá aquele valor, é acionado rapidamente e a Receita Federal, a inteligência artificial começa a monitorar isso. Então, há uma perspectiva da gente ter uma melhora na forma de cobrar, na forma de tributação desses impostos. Barbosa. Que deu para esclarecer bastante aí, viu? Eu sempre digo aqui, né? O Roberto é a nossa enciclopédia, né? Aí entende todos os assuntos, comenta todos os assuntos. Roberto, muito obrigado mais uma vez. Hoje foi meio confuso aqui por causa da questão do retorno, não pude dialogar muito com você.
devido a uma queda de energia aqui, os equipamentos deram um delay aí e atrapalhou aqui a nossa interação. Mas eu quero agradecer muito e desejar a você um ótimo final de semana, né? E nos veremos, se Deus quiser, na próxima semana, tá certo, Roberto? Obrigado. Tá certo, meu amigo. Um forte abraço, estamos juntos. Até semana que vem. Valeu, Roberto. Grande abraço, amigo. Bom, Bárbara, é isso aí, né? Vamos agora para os destaques do Jornal à Tarde de hoje, Bárbara. Vamos mostrar aí o que é que traz o Jornal à Tarde aí para quem está nos assistindo, né? Quais são os destaques de hoje? Vamos lá. Vamos sim, Barbosa. Temos aqui Brasil e China assinam 15 novos acordos em Pequim. Né? Certo. Acordos devem totalizar cerca de 50 bilhões em investimentos. Ok. Aqui. Essa é a matéria, né? Foi muito proveitoso, né? Como o Roberto falou aí, já comentou aqui no programa, né? Lula disse ali, ó, ninguém vai proibir que o Brasil aprimore relações com a China. Isso porque, o Roberto já comentou isso aí, né? Os Estados Unidos hoje está de olho em tudo, principalmente que diz respeito a esses países, né, orientais, com essa situação aí da economia. Inclusive, uma implicância, né, comercial com tudo que é da China. Os Estados Unidos tá criticando aí a rede social que veio da China, a Huawei, que é uma empresa de tecnologia que o Brasil está paquerando, né, para trazer essa tecnologia para cá, para trabalharmos melhor a 5G. Os Estados Unidos é contra. Rapaz, é uma politicagem nesse mundo, né? Mas temos mais coisa aí, né? Vamos lá. Temos sim, Barbosa. Em Feira de Santana, a polícia prorroga prazo de inquérito que investiga a morte de empresário Marcos Marinho, né? A corporação informou avanços na investigação do caso da morte desse empresário lá em Feira de Santana. Aqui também sobre violência, adolescente tem plano de ataque à escola frustrado em Feira de Santana. Jovem de 15 anos planejava um atentado na manhã dessa sexta hoje, segundo o Ministério Público da Bahia, mas não conseguiu, né? Porque esse atentado... Tem uma notícia aí do Marcos Gomes, né? O filho do saudoso Fernando Gomes, que estava sendo transferido para Itabuna ontem e sofreu um leve acidente, né? Na viatura que o trazia de Sergipe para a Bahia, né? Mas ele já está na Bahia, não é isso? Olha aí, preso por homicídio, filho do ex-prefeito de Itabuna, vai para o presídio, né, da cidade, não é isso? Isso, vai cumprir 13 anos, pena de 13 anos pelo assassinato e ocultação de cadáver do vaqueiro Alexandre Honorato. Né? Isso aconteceu em 2006, né? Foi em 2006, né? 2006. Na fazenda dele, tá tendo uma festa, né? E aí apontaram esse rapaz como suposto ladrão de cela de animais. E tava todo mundo bebendo, né? Marcos foi na onda ali dos amigos e acabaram dando uma surra nesse elemento e não sabemos também se ele realmente era ladrão, né? E aí essa situação dessa surra, desse espancamento resultou na morte do rapaz e o Marcos pagou, aí vai pagar pelo crime sozinho. Você vê o que é amizade, né? Bebedeira. Então é bom você sempre evitar essas coisas porque vai sobrar um problema para alguém. E sobrou aí para Marcos Gomes, que era o dono da fazenda e foi apontado aí, né, como o autor do crime. Mas na verdade foram várias pessoas surrando uma pessoa e que resultou em uma morte. Mas enfim, já foi julgado, condenado, agora vai pagar pelo que fez, né? E se demonstrar bom comportamento e tudo mais, como sempre aqui no Brasil, né, ele cumprindo um terço da pena, ele não vai precisar cumprir os 13 anos, né? Porque no Brasil não precisa. Você cumprir um terço da pena, você pode estar em liberdade. Vai depender do seu comportamento dentro da prisão. Verdade. Aqui no Judiciário, Tribunal de Justiça da Bahia titulariza 97 juízes substitutos, né? Eles começam a ser empossados, esses juízes aí. Zambelli é condenada a indenizar Manuela Dávila, né, por danos morais. Dano moral, né, tá aí. A aliada de Bolsonaro terá que pagar indenização de R$20 mil. O que mais que tem aí, Bárbara? Tá falando do São João, né, que é um evento aqui baiano muito famoso, Barbosa. Está sendo divulgado em São Paulo, né? Sim. Esse final de semana. Aliás, foi ontem. Começou ontem, vai até amanhã em São Paulo. O pessoal da FIC tá lá divulgando o Itapedro aqui de Itabuna. Sim. Que nós não temos São João, mas temos o Itapedro. E eu tenho certeza que depois dessa divulgação a festa vai ganhar uma outra conotação e também visitantes de outros estados, né?
porque vai ser divulgado essa semana em São Paulo, depois no Rio de Janeiro e depois em Brasília. Então, a Bahia vai divulgar a Bahia como um todo, mas Itabuna vai ter destaque pelo Itapedro. E aí essa ida a essas cidades, com certeza, vai trazer resultados positivos para o Itapedro e Itabuna, que já é uma festa consagrada, né? Verdade, trazer turistas. Em Recife, teve incêndio em abrigo para crianças e adolescentes, deixando 4 mortos. 2 crianças e um adolescente estão entre as vítimas, infelizmente, viu? O ex-bispo, né, Marcelo Crivella, da Igreja Universal, foi condenado, né? A inelegibilidade aí por 8 anos. Ele não vai poder mais entrar na política aí durante 8 anos. Não pode se candidatar. Por 8 anos, né? O adversário da disputa para prefeito do Rio em 2020, Paes, entrou na justiça por sofrer ataques. Diz que a condenação torna Crivella inelegível e com risco de perder mandato. Porque ele tem um mandato aí a cumprir, mas corre o risco de perder. Aí, gente, os destaques de hoje do Jornal à Tarde, maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Você pode acessar entrando no nosso site, né, tviplay.com.br. Lá você vai ver a marca do Jornal à Tarde, né, no cantinho lá da tela. E aí você clica ali e vai ver notícias, esporte, política, música, né? Todas as informações você encontra no Jornal à Tarde. E o Jornal à Tarde está disponível, né, no nosso site. Se você entrar no nosso site e entrar no Jornal à Tarde, você não vai precisar pagar. É gratuito. Se você depois quiser assinar o Jornal à Tarde, você lá mesmo pode fazer a assinatura. Mas se não quiser, você fica acessando as principais notícias, né, de forma gratuita no seu celular ou no seu computador. E você também fica atualizado minuto a minuto, porque o Jornal à Tarde não é aquele jornal que dá uma notícia de manhã e fica até a noite, não. Essas notícias são atualizadas minuto a minuto. Tudo que é novidade vai entrando na tela e você vai ficando ali a par de tudo que está acontecendo, né? Aqui na região, na Bahia, no Nordeste, no Brasil, no mundo todo. O Jornal à Tarde é o maior e melhor portal de notícias da Bahia, há mais de 50 anos, levando informação para você. E tá aí, gratuito na TVI. Não é isso, Bárbara? É isso. Tem outra coisa aí também, esporte, né? Tem mais um destaque aí. TSE nega pedido para tirar sigilo de investigação de Bolsonaro, né? Por que tanto sigilo, né? Devia ser as claras para todo mundo saber o que é. Bahia. Diga aí, Bárbara. No esporte, Caule tem bom início no time do Bahia, né? E vira peça-chave de Paiva, né? O meia possui 4 gols e uma assistência em 10 jogos. O Bahia que vai amanhã para Bragança Paulista, onde vai tentar quebrar um tabu que dura muitos anos, né? Mais de 20 anos que o Bahia não vence o Bragantino lá em Bragança Paulista. Então vamos ver, né? Olha, tudo foi favorável ao Bahia, viu? Apesar dele ter sido eliminado aí da Copa do Nordeste, né? Quase não continua na Copa do Brasil. Teve vários percalços aí no início dessa temporada, né, com o novo técnico, o Paiva, mas a Confederação Brasileira acabou dando sorte no sorteio aí da tabela, né, na configuração da tabela para o Bahia, porque ele começa com um time do mesmo nível, né, Bragantino, não pegou logo de cara um Palmeiras, né, que é um timaço, um Atlético Mineiro, né, um Internacional, o Grêmio. Hoje o que está mal aí na fita é o Flamengo, né, gente? Você, nação rubro-negra aqui do sul da Bahia, eu lamento falar isso, mas está feia a coisa pro Flamengo. Ontem perdeu mais um jogo, né, da Copa do Brasil, 2-0, para um time da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo tá feio na fita, lá né? Eu, inclusive, Santa sou flamenguista, mas a gente... Tá feia assim a coisa. mesmo. Agora, foi atrás do técnico Jorge Jesus de novo. E o Jorge Jesus, de novo, deu uma esnobada no Flamengo. Olha, eu estou cumprindo o meu contrato, se quiser esperar, daqui a 2 meses a gente conversa. E parece que o Flamengo vai esperar. Agora, será que o Flamengo vai esperar desse jeito, perdendo o jogo aí para Maringá? Perdeu para o Maringá. Né? Dessa vez não foi para o Fluminense, que é uma boa equipe, não. Foi para o Maringá por 2-0. A coisa tá feia no Flamengo. Time de milhões. Essas são as notícias de hoje, do À Tarde, Barbosa. Ok, já estamos quase chegando ao final do programa, né? Daqui a pouquinho vamos ter aí
o Denilton Santos, mas antes tem o Vitória também. Veja aí a matéria do Vitória, e lá Vamos em cima, esporte, entra lá em cima no esporte. Sim. Porque o Vitória também estreia nesse final de semana, gente, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e montou agora uma boa equipe, né? Tem um bom técnico e a expectativa é boa. A expectativa é que o Vitória faça uma boa campanha na Série B e que consiga figurar entre os 4 melhores no final da temporada para obter a classificação para a Série A. Porque o Vitória já tem algum tempo na Série B, já foi para a Série C, voltou para a Série B agora, e a torcida não aguenta mais esse sobe e desce. A torcida quer ver seu time estabilizado na Série A. Não está fácil, mas tem uma expectativa boa com esse novo técnico, né? E também com os novos jogadores que foram adquiridos recentemente. O Vitória tem tudo aí para montar um bom time e disputar essa Série B, né, de igual para igual aí com os principais adversários, né, que estão se preparando aí para tentar voltar à Série A. Dentre eles nós temos aí o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, né, que é uma grande equipe também, outro rubro-negro, e nós temos o Sport de Recife, né, que também é uma boa equipe que quer voltar para a Série A. Claro, todos querem, mas com condições, a gente está citando aqui alguns deles. Então vai ser um páreo duro, mas menos complicado do que se fosse o ano passado, quando a gente tinha 4 gigantes na Série B, né? Que era o Cruzeiro, o Bahia, o Grêmio e o Vasco da Gama. Esse ano nós não temos nenhum gigante. Todos os times que estão ali são do mesmo nível do Vitória. Então nós temos aí o Sport Recife, que é um dos destaques, o Atlético Goianiense, que é outro destaque, e o próprio Vitória. Então são equipes aí que estão credenciadas a voltar à Série A do ano que vem. Vamos ficar na torcida e na expectativa para ver o que é que o Vitória vai apresentar a partir desse final de semana na Série B. Não achou não a notícia do Vitória aí? Não é não. Bom, então o Jornal à Tarde não trouxe? Não, deve ter alguma notícia do rubro-negro baiano aí, né? Que vai estrear esse final de semana. Vai em esporte ali em cima, ó, meu filho. Eu fui, não aí. tá carregando. Ah, então deixa pra lá. Bom, estamos chegando ao final do programa, gente. Nós vamos ter estreia aqui na segunda-feira na TVI, viu? Gente nova chegando na casa, muita gente bonita, elegante, que vai falar aí sobre temas interessantíssimos, principalmente sobre as mulheres do Brasil. Nós vamos falar de política, vamos tentar politizar essa região aqui com essas pessoas super interessantes. Vamos conferir essa chamada aí para segunda-feira. Meu nome é Lisdeile Nobre, você está no Política Sem Mistério. Felicidade, cidadania, amor, tudo isso é política. Então, vem politizar com esse time de mulheres. Olá, sou André Peixoto e convido você para assistir aqui conosco Política Sem Mistério. Estamos aqui na TVI te aguardando. Toda mulher nos representa, qualquer mulher nos representa. Eu sou Gó, uma mulher negra em todos os espaços por onde transita. Meu corpo, ele é político. Tudo é político quando se é uma mulher negra. Venha desconstruir com a gente aqui no Política Sem Mistério. Meu nome é Viviane. Ser mulher é um ato político. Venha acompanhar o Política Sem Mistério, você não pode perder. Indígena na televisão? Pois é, né? Eu estou na TVI Bahia. Sou Jéssica Tupinambá. Vem com a gente, vem para o Política Sem Mistério. É isso aí, gente. Segunda-feira, então, às 19 horas, aqui na TVI, tem estreia aí, né? Pessoal bacana, vai estrear aí com um novo programa. Você viu a chamada aí. Eu quero mandar um abraço a todas elas, todas as meninas aí, né? Do Política Sem Mistério, aqui na TVI, a partir de segunda-feira. Esse programa, coloque na sua agenda aí, você não pode perder, hein? Participe desse programa, interaja com as meninas aí pelas redes sociais, tá certo? Então, segunda-feira, 19 horas, aqui na TVI, você acompanha aí Política Sem Mistério. Vou falar em política, gente. Semana que vem, né, o prefeito de Itabuna está aguardando aí a confirmação da visita de 2 ministros aqui a Itabuna para assinar aí as obras, né, que já estão até em andamento, pelo que eu vi lá,
que vão ser 80 residências, né, moradias para aquelas pessoas que ficaram desabrigadas nas enchentes aqui de Itabuna. Muita gente cobrou isso aí, né, porque os aluguéis estavam atrasados, aquela coisa toda. Mas as obras já começaram e os ministros virão aqui para ver a obra de perto, oficialmente, né, e lançar isso aí oficialmente dentro da condição de comunicação, para a sociedade saber o que está acontecendo. Então, o ministro da Integração deve vir aqui e também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estão, né, sendo esperados aqui na próxima semana. Ninguém ainda confirmou a data. Pode ser na segunda-feira, pode ser na outra semana. Isso depende muito da volta agora da comitiva lá da China, né? Já que hoje o presidente Lula encerrou lá a visita oficial na China. Lá agora, nesse exato momento, são 0 hora, vai dar 0 hora lá, né? Meia-noite. Então o presidente já deve sair de viagem com sua comitiva e nesse final de semana já estará aqui no Brasil. Olha, você que é estudante, né, e você que é empresário, fique ligado aí no site da Rede Estágios, tá? Eu quero lembrar os estudantes que tem vaga, você que quer fazer estágio em alguma empresa, né, na sua área que você estuda, veja aí, preste atenção no site da Rede Estágios, entre lá e veja que tem vagas para você. Tem muitas vagas de estágio e você não pode perder essa oportunidade de conseguir uma vaga para estagiar. É um estágio remunerado, você vai receber para aprender melhor a sua profissão na prática. E a Rede Estágio é a melhor organização que faz esse encaminhamento do estagiário ao mercado de trabalho, tá certo? Então é só entrar na Rede Estágio e você vai ter lá a sua vaga de estágio. Bárbara, tem alguma informação aí pra gente? Tem informação que ontem teve uma audiência na Câmara de Vereadores aqui de Itabuna, na audiência pública, a respeito de diretrizes, projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, né, do município de Itabuna. E lá, no caso, os vereadores, eles vão estar planejando, né, a respeito desse orçamento para aplicar na cidade de Itabuna. E as pessoas vão ter acesso, Barbosa, a esse site hoje. Eles disseram que vai liberar hoje, no dia 14, né, da prefeitura, sobre esses orçamentos. Estavam presentes lá o coordenador de planejamento da assessoria contábil, Cleiton Dantas, né, e ele esteve acompanhando ali, junto com o supervisor e os outros parlamentares, né? Vamos ver o que vai ocorrer aí desses orçamentos, Barbosa. Ok. Por hoje é só. Uma boa tarde a todos, uma boa noite para quem assiste a reprise. E nós estaremos de volta, se Deus permitir, na segunda-feira, às 10 da manhã. Tá certo, Bárbara? Tá certo. Bom final de semana a todos. Muito obrigado pela audiência. Vem aí Denilton Santos com Alerta Cidade. Forte abraço.